Graças a Deus. Meus amados, paz do Senhor Jesus, bom dia. Mais uma vez, louvando ao nosso Deus por essa oportunidade de estarmos aqui para mais um domingo de aprendizado da Palavra de Deus. Hoje nós estaremos tratando aqui da lição de número 11. Estamos chegando aí ao final do nosso trimestre. Passaram-se aí 3 meses e vocês aí de casa, nós aqui buscando em Deus fazer o melhor para que nós possamos aprender a palavra de Deus. E a lição de hoje ela vai nos sugerir isso, né? Como confiar na palavra de Deus. Então eu quero orar por você. Hoje um pouquinho diferente, né, da semana passada. Semana passada nós chegamos aqui num domingo bonito de sol, e hoje, olha que delícia, né? Tá um tempinho fresco, gostoso, e você é privilegiado por Deus. Está aí na sua casa e agora vai do seu jeito, do seu modo, acompanhar conosco essa lição. Amém? Eu quero orar por você. Se você ainda não fez, acorde aí o seu filho, adolescente, porque a aula deles lá já começaram, tá bom? A professora Débora, o professor Alisson, a irmã Priscila está aguardando os adolescentes para eles participarem da sua aula lá, tá bom? Então vamos orar. Quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua casa. Agradecer a Deus pela oportunidade novamente de estar aqui com os meus irmãos, e Deus nos abençoe. Pai, no nome de Jesus, te louvamos por mais uma manhã, te agradecemos, ó Deus, por mais um dia de fôlego de vida. Queremos pedir ao Senhor, Pai, neste momento, ó Deus, que o teu Espírito Santo abra a nossa mente, o nosso entendimento, ó Deus, e que nós possamos, ó Senhor, compreender o teu propósito dentro dessa lição de hoje. Quero pedir ao Senhor as tuas bênçãos dentro do lar de cada um dos meus irmãos, aonde, Senhor, a minha voz, aonde a nossa imagem estiver chegando, ó Deus, que o Senhor abençoe neste dia, que as tuas mãos de poder, as tuas mãos de misericórdia, as tuas mãos de amor, ó Deus, esteja estendida, Senhor, sobre esta casa, sobre esta família. No nome de Jesus nós te louvamos e já te agradecemos. Amém. Hoje, novamente aqui eu, Joelso e o Zeca, e com certeza o Espírito Santo de Deus vai falar comigo e com você através desta lição. Amém, Joelso? Vamos lá. Amém. Bom, a todos o cumprimento com a paz do Senhor. E vamos lá, hoje é a lição de número 11, como foi anunciado, celebrando a palavra de Deus. Nosso textuário de hoje está no Salmo 119 e o verso 105, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A verdade aplicada diz o seguinte: os nossos caminhos precisam estar alicerçados na palavra de Deus. Objetivos da lição de hoje: primeiro, nós vamos identificar as características do Salmo 119, tá? Depois, apresentar as qualidades das Sagradas Escrituras. E por último, nós mostraremos a importância de se meditar na palavra de Deus. Então, nosso texto de referência hoje não poderia ser outro a não ser o Salmo 119. Vamos ler alguns versos que estão separados aqui na nossa revista, que é o verso 1, o verso 9, o 23, o 37, o 45, o 99 e também o 113. Então, leiamos. Diz assim, eu leio, você acompanha da sua casa ou de onde você estiver. O primeiro: bem-aventurados os que trilham caminhos retos
e andam na lei do Senhor. O 9. Como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. 23. Enquanto os príncipes se conluiavam e falavam contra mim, o teu servo meditava nos teus estatutos. 37 agora. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. 45 agora. E andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. 99. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. 113 agora. E o último. Aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. Então aqui foi o nosso texto de referência. Ele continua sendo a base da lição que nós estudaremos hoje. Tá correto? Então é isso aí que nós vamos estudar sobre celebrando a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso manual, é o nosso guia, é a nossa bússola. Hoje nós vamos celebrar com esta lição, aprendendo um pouco mais a respeito da palavra do Senhor, que está aí conferida nesse salmo de hoje, correto? A introdução, ela é um pontapé inicial, bem rápido, que diz assim, que o Salmo 119 revela a importância de conhecer, meditar e seguir a palavra de Deus. Ensina-nos os benefícios de ter uma vida pautada nos preceitos do Senhor e qual é o caminho daqueles que têm uma aliança com Deus, tá certo? Então você da sua casa, você vai aprender juntamente conosco na manhã de hoje, este dia feliz, esse dia abençoado por Deus, que você pode aí estar regozijando no Senhor juntamente conosco. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, desejar aí um ótimo dia, um ótimo domingo a todos. Vamos agora pela manhã, como os nossos irmãos aqui disseram, estudar a respeito do Salmo 119. Tem algumas curiosidades iniciais a respeito desse salmo, que é o salmo que é o maior salmo da Bíblia, né? O capítulo que contém 176 versos. E com exceção do versículo 122, todos os outros versos, eles trazem consigo pelo menos uma dessas 8 palavras. Primeiro, o termo palavra, o termo testemunho, preceitos, mandamentos, promessas, lei, que é a Torá, juízos e estatutos. Ou seja, é um salmo bem rico, bem abastardo, e é um salmo extremamente elaborado. Como o Joelso leu na introdução, o comentarista faz menção de 3 verbos importantíssimos para a vida cristã. Ele fala a respeito de conhecer, meditar e seguir. São verbos que estão intimamente ligados, porque só se conhece algo verdadeiramente quando nós meditamos, quando nós estudamos, refletimos. E nós só meditamos de forma eficaz quando nós seguimos na prática, execução, atuando a respeito do que foi meditado. Nós só seguimos aquilo ou algo que nós conhecemos e intimamente meditamos. Ou seja, nós precisamos conhecer, meditar e seguir as Sagradas Escrituras para poder ter êxito na vida cristã. Muito bem. Quando você fala em êxito na vida cristã, meu irmão, você pode ter certeza, né? Quando a gente aceita Jesus, e aqui a gente fazia isso e precisamos voltar a fazer, a pessoa entra ali, aceita Cristo, a primeira coisa que a gente faz, dá para ela uma Bíblia. Nós damos para ela uma Bíblia. E quando, dentro do que o Zeca falou, de você meditar, pensar e seguir
a palavra de Deus, o Salmo 119, ele vai trazer isso para a gente. Ele vai fazer com que nós venhamos entender qual é a finalidade. Por que você tem uma Bíblia? Né? Tem pregador que ele tem a Bíblia e ele gosta. Ele viaja dentro da Bíblia que você fala, da onde ele tirou isso? Como é que ele conseguiu enxergar isso dentro de um pequeno verso? Porque ele meditou. O camarada, ele lê um verso lá. É claro que tem uns que lê um verso e descamba, mas tem outros que lê o verso e ele vai no caminho. Por quê? A palavra de Deus, a Bíblia que nós temos, é ela que vai nos dar o norte, é ela que vai nos conduzir a um caminho que vai nos levar à felicidade. Nós passamos provas, nós passamos dificuldade, nós passamos um monte de coisa aqui nessa terra, nessa nossa vida aqui, mas nós estamos cientes de que nós temos nas mãos a bússola que vai nos levar a um caminho que iremos chegar a um lugar que nós sempre almejamos. Então, dentro dessa lição de hoje, dentro desses textos do Salmo 119, meu irmão, nós precisamos aprender. Você quer ter sucesso espiritual, material, seja ele dentro do âmbito da sua vida cristã, você quer fugir desse pecado que te assola, que te perturba, você quer abandonar as velhas tradições, só tem um caminho, a palavra de Deus. E é o que nós vamos, a partir desse momento aqui, tentar mostrar para você. Só existe uma saída, só existe um caminho, só existe uma bússola para te levar ao lugar que você almeja, e é a palavra de Deus. Amém? Vamos lá. Tá certo, é isso aí. Então vamos lá. Primeiro tópico, nós vamos estar vendo que um salmo que um salmo sobre a palavra de Deus. Ele diz assim, o comentarista: este gigante salmo é uma joia preciosa que nos ajuda a compreender os efeitos da palavra de Deus para a vida do homem. Contém ensinamentos profundos a serem meditados diariamente. Então, quando se ler esse salmo, nós temos que ter em mente que, como o Zeca e o pastor já nos adiantou, que se trata do maior salmo da Bíblia, um salmo que enaltece, enobrece diversamente a palavra de Deus. Ele é um salmo que é um acróstico, ele se sobressai por ser uma coleção de salmo que ganha dos outros em sua extensão, em sua beleza, e por, num todo, estar exaltando o tempo todo a palavra de Deus, tá? Nós vamos estar vendo que este salmo, ele é um poema, né? Então, quando nós olhamos para esse salmo, nós vemos que ele está baseado em todas as letras do alfabeto hebraico, e tudo isso em ordem consecutiva, tá? Então nós vamos estar assim vendo que ele é um salmo dividido em 22 estrofes. Todos esses versículos de cada estrofe começam com a mesma letra do alfabeto hebraico. Então nós vamos estar vendo que tudo isso está contextualizado, está esclarecido, está de uma forma impressionante, narrado, composto, deitado em letras, aplaudindo a grandeza do eterno Deus e de sua palavra, os seus preceitos, os seus ensinamentos, os mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, a lei do Senhor,
como diz o verso, se eu não estou enganado, o verso 89, para sempre, ó Senhor, a tua palavra está exaltada nos céus. No verso 97 ele diz assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Então esse salmo ele está recheado de palavras deste gênero, deste nível, desta natureza. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós estamos ou temos que ter a ciência que estamos a trilhar por uma vereda. Vereda esta que é vereda de justiça. Então, tudo isso nós vamos estar vendo no desenrolar e no discorrer desta lição de hoje, tá certo? Então, é um salmo sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus sempre será exaltada. Não existe uma outra maneira de nós, seres humanos, filhos de Deus, salvos pela bondade e misericórdia do Senhor, termos um outro meio de se conduzir, a não ser a palavra de Deus. A palavra de Deus sempre será o nosso guia, tá certo? Então, é sobre isso que nós vamos estar vendo na manhã de hoje. Eu deixo aí esse compartilhamento com os meus amigos. Amém, glória a Deus. Como nós ouvimos o irmão Joelson ler, ele contém ensinamentos profundos a serem meditados diariamente. Se você ler o Salmo 119, você vai ver que há uma diversidade, uma vastidão de temas que são abordados pelo salmista em questão. Em todos os versos, ele exalta, ele enaltece a palavra de Deus. Então, quaisquer que seja o tema de nossas vidas, quaisquer que seja o momento em que estamos passando, sempre há espaço para a palavra de Deus ser exaltada através das nossas vidas, do nosso corpo. Como o apóstolo Paulo vai dizer: segundo a minha ardente expectação de que em nada serei confundido, antes com toda a paciência Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, quer seja pela vida, quer seja pela morte. Ou seja, um cristão bíblico que deseja, que almeja a palavra de Deus, independente do tema, independente do momento que ele esteja passando, nunca é tarde ou nunca ele pode se esquecer de exaltar através da sua própria vida a palavra de Deus. E o irmão Joelson estava falando a respeito dele ser um salmo acróstico, né? Nós vemos que o Salmo 119, ele é escrito como um poema em ordem alfabética. Se você pegar a sua Bíblia e abrir no Salmo 119, você vai ver que vai ter primeiro um título, um tópico. Vai estar Aleph, Bet, Gimel. Eu não entendia antes, né, o porquê de estar esses nomes. Eu até achava que era o título, o nome do autor que escreveu cada estrofe. Mas se meditarmos e aí estudarmos com profundidade os Salmos 119, nós vamos ver que o alfabeto hebraico ele possui 22 letras, diferente do português, que possui 26. Então, quando nós olhamos para o Salmo 119, a gente vai ver uma espécie de títulos, mas não são títulos. Muitos irmãos até confundem isso. Ele é um salmo escrito em ordem alfabética. O alfabeto hebraico ele é exaltado aqui, e é essencial, irmãos, nós observarmos a formidade da estrutura em que ele foi montado. Nós precisamos elogiar como esse salmo ele foi escrito de forma tão excelente, né? Nós vamos ver que é uma obra-prima esse salmo. E por que ele é acróstico? O acróstico, irmão, é a composição em verso, cujas letras iniciais, quando vista em forma vertical, ela possui, no caso do Salmo 119, a composição do alfabeto. Então, se você vê, você vai abrir o seu Salmo 119, você vai ver que começa com Aleph, depois Bet, depois Gimel, depois Dalet. Isso daí está se referindo ao alfabeto em questão.
Então nós precisamos cantar esse salmo pela sua beleza, pela sua estrutura, pela sua organização. Porque o amor pelo salmista, o amor que o salmista tinha pela palavra de Deus, fez com que ele colocasse em seus escritos versos tão belos, versos tão bonitos, e se esforçasse para que com tamanha exigência escrevesse o maior salmo da Bíblia. Guarde bem essa explicação, muito boa. Eu não vou, o meu comentário é quase igual, mas para não confundir você, fique aí com o comentário que o Zeca fez. Eu só quero fazer uma ressalva aqui, só para a gente entender aqui. Eu quero dar uma complementação dentro de tudo. Já foi falado a quantidade de versos, a separação, o porquê da letra do alfabeto hebraico. Mas o interessante para nós aqui entendermos quando a gente fala, Eliseu, por exemplo, nós como filhos, eu aqui sou o mais velho de todos, e os ensinamentos do nosso pai, Zeca, ele faz a diferença. Ele faz a diferença. O nosso pai, o Zeca ainda não é pai, mas vai ser daqui a uns anos, assim que ele se formar, ficar rico, né, ele vai ser pai. Né, Eliseu, você que é pai, Joel, você é pai, eu que sou pai, nós aprendemos com os nossos pais. E o que a gente aprendeu com os nossos pais, a gente tenta passar para os nossos filhos. Hoje os dias são difíceis. Você educar um filho hoje é difícil. Mas o filho que pega os mandamentos do pai e guarda, ele é bem sucedido. Porque qual é o pai que quer o mal para o filho? Nenhum pai quer o mal para o filho. Você não vai gerar um filho, a esposa, a mãe vai carregar ele 9 meses no ventre, para que quando ele nascer, você dizer, não, eu vou amaldiçoar esse camarada. Não, é o contrário. Há quem diga que agora virou bobão, é pai, agora tal. Por que eu estou dizendo isso para você, meu irmão? Assim foi Deus. Deus, quando nos criou, quando nos gerou, nos formou, Ele disse assim, meu filho, eu tenho para você um estatuto. Você quer ser bem sucedido? Quero. Bote ele debaixo do seu braço, ande com ele 24 horas. É por isso que a gente anda com a Bíblia onde? Debaixo do braço. Pode ver onde você vê um crente, ele está com a Bíblia onde? Debaixo do braço. É claro que é uma brincadeira, mas veja bem, por que isso? Porque quando nós guardamos isso aqui no coração, meu irmão, você segue essas leis do nosso Deus, meu irmão, não tem como você ser mal sucedido na vida, não. Não tem como não, pelo contrário, é o que ele está dizendo para nós aqui, ó. Quando nós entendemos que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a nossa alma, aonde a gente passa, alguém diz, ó, ali vai aquele menino bonito, um menino bem educado, um menino que não se envolve com as coisas erradas. Ali vai um homem. Aquela mulher, quando ela olhou para o profeta, não estava escrito lá que ele era profeta, apesar que naquela época tinha umas roupas, né? Ainda não entrei nesses detalhes, não sei se o profeta estava usando aquelas roupas que identificavam, né? Mas quando ele passou, a mulher olhou e falou para o marido dela, ali vai um homem de Deus. Por quê? Porque tem que estar explícito, tem que estar nítido na minha vida e na sua vida, que nós seguimos uma lei, que nós cumprimos um mandamento, e esse mandamento quem nos deu foi o nosso Deus. O menino, o seu filho, quando você vai na escola, numa reunião, a professora tem que olhar para você e dizer para você, parabéns, esse menino é nota 10, ele é bem educado. E aonde vem a educação do professor? Você é professor, você está lá para educar filho dos outros? Você está lá para ensinar, não é? A educação vem de casa, né? Então, meus irmãos, o que é isso? É nós, eu e você como cristão,
nós precisamos seguir esta palavra. Tá certo? Vamos lá, Joelson. Muito bem. A lei e o testemunho é o item 2 que nós vamos estar estudando agora. O comentarista, ele nos ajuda legalmente a respeito desse ponto, quando ele diz assim que a palavra lei... Glória a Deus, voltou. Tá, o telefone tá não sai, que está no 4G. Tá, né? certo. Então, retomando aqui, a palavra lei, a Torá, é o primeiro termo utilizado pelo salmista para designar a palavra de Deus. E andam na lei do Senhor. Esse é o verso primeiro, né? Então, a palavra de Deus é uma ordenança estabelecida por Deus, promulgada por Ele, para regular a conduta do homem. Aqueles que não a observam sofrerão as devidas sanções. Então, a segunda designação consiste em testemunho. Ele vem dizer que, citando o verso 2, bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos. Testemunhos aqui falam de prescrições. Está correto? A palavra de Deus comprova os seus atos e a sua maneira de agir, dá prova da sua existência. Eu gosto bastante dos versos do Salmo 19, e os versos 7 e também o verso 8, que diz que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O verso 8 diz que os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Olha só. Então, estes versos estão no Salmo 19. E isto, num comparativo legal, excelente, com o Salmo 119, é o que nós estamos vendo sobre a lei e o testemunho do Senhor, a respeito da palavra do Senhor. No livro de Romanos, no verso 12 do capítulo 7, diz assim que a lei é boa, o mandamento é santo, justo e bom. Olha que beleza. Então é isso que é a lei do Senhor. Antigamente, não vai muito longe, ainda é a época do Zeca, quando uma pessoa se convertia ao Evangelho, as pessoas até ímpias do mundo, que não são evangélicas, elas diriam assim: fulano passou para a lei dos crentes, para a lei do Senhor. Então é isso, a lei do Senhor, ela é boa, ela não oprime ninguém, Então o seu mandamento é santo, justo e bom. Isso fala de prescrições, de estatutos, decreto, de lei, ordenanças. A ordenança do Senhor é para ajustar a trilha do homem, os passos do homem. Quando nós nos deparamos com a lei do Senhor, nós estamos se inteirando com os seus princípios. E os princípios do Senhor é que nos ajusta para que tenhamos modos legais de trilha para chegarmos ao céu, tá certo? Então, fazer a vontade do Senhor, meu irmão, nós que somos crentes na pessoa bendita de Jesus, é estarmos olhando diariamente para os seus princípios, para a sua palavra. Então, quando fala de lei, fala de mandamento, tá certo? Então é isso, ou basicamente isso que nós estamos vendo nesse ponto aqui. Perfeito. Ressaltando o que o salmista diz, quando ele diz que mais que feliz é aquele homem que anda na lei do Senhor. Hoje em dia, irmãos, está um pouco complicado as pessoas entenderem isso, porque nós vivemos em um mundo de independência, em que cada um quer seguir a sua própria lei. As pessoas dizem: meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu bem entender da minha vida. Até mesmo algumas crianças, o pastor está dizendo como é difícil
a educação hoje em dia. Hoje em dia, dependendo da criança que você fala, que você manda calar a boca, ela fala, cala a boca, já morreu, quem mandar na minha boca sou eu, né? Hoje em dia está difícil porque as pessoas não querem uma lei para seguir. Elas não querem uma norma, elas querem seguir as suas próprias leis. Então, eu vou dar um exemplo. Por que as leis de trânsito, elas tendem a ser tão rígidas? Eu poderia pensar, eu comprei a minha moto é minha, então eu vou andar sem capacete. Você tem o seu carro, você pode andar sem cinto de segurança. Mas, e por que nós não fazemos isso? Porque se cairmos ou se colidirmos com algo, nós iremos sofrer tamanhas consequências por causa disso. Para que serve então a lei, irmãos? Como diz o comentarista, vai dizer, para regular a conduta do homem. Se não fosse a lei, nós andaríamos a 300 por hora numa pista de 60, né, irmãos? Para isso serve a lei, para regular a conduta do homem. Se não fosse a lei, se não fosse os mandamentos que Deus deu através de Moisés, o homem estaria se matando uns aos outros, embora haja muitas mortes, mas sem lei seria pior ainda. Então, bem-aventurados retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. E a respeito de guardar o testemunho, guardar aqui, irmão, significa reter, manter, conservar o testemunho do Senhor. Tem um escritor norte-americano que ele diz a seguinte frase, se você entender bem, prestar bem atenção nessa frase, você vai conseguir entendê-la. Nem todo ter se pode reter para ganhar o que não se pode perder. Eu vou repetir, nem todo ter se pode reter para ganhar o que não se pode perder. Ou seja, nem tudo aquilo que eu tenho, eu poderei reter, guardar para mim, se o meu anseio é ganhar aquilo que eu não posso perder. Ou seja, guardar o testemunho de Deus, guardar os mandamentos do Senhor, implica abrir mão de outros deuses, implica abrir mão de outras coisas. Eu posso muito bem segurar a minha Bíblia, guardá-la no meu coração, mas a partir do momento que eu começo a agarrar outras coisas, agarrar a tudo que vem à minha frente, eu acabo deixando a Bíblia de lado. Então o Senhor Jesus vai dizer que é impossível servir a dois senhores, porque você há de desprezar a um e agradar ao outro. Então guardar o mandamento, irmãos, implica abrir mão de outras coisas, é abrir mão de algo visando um bem maior. Nem tudo que eu tenho eu vou poder reter, ciente de que eu preciso ganhar aquilo que eu não posso perder, aquilo que eu não posso viver sem, que é sem as Escrituras, sem Deus, sem a palavra do Senhor e sem o seu mandamento, que é, como o irmão Joelso diz, justo, santo e bom. Muito bem, maravilha. Vamos seguir. Fiquemos com essa explicação muito boa, muito detalhada. O item 3 do tópico 1, ele fala que os teus mandamentos e os teus estatutos. Partindo desse ponto, ele diz outra designação utilizada para denominar a palavra de Deus consiste em mandamentos ou, em algumas versões, preceitos. Tá certo? Ele cita aqui o Salmo, o verso 4 do Salmo que nós estamos vendo. Tu ordenaste os teus mandamentos. Seguindo o dicionário da Bíblia, a palavra-chave apresente designação consiste em substantivo masculino que significa instrução. Aí raiz expressa a ideia de que Deus está prestando atenção à maneira como deseja que as coisas sejam ordenadas. Deus estabelece aos seus filhos a forma como devem agir nas diversas circunstâncias da vida. Outra designação consiste em estatutos. Então esse termo reforça a ideia de obrigação das ordenanças estabelecidas por Deus. Então os estatutos de Deus são eternos. É certo que é conhecido de uma grande maioria que uma criancinha, quando judia, né,
quando atinge os 9 anos de idade, elas já devem estar sabendo, memorizados, inculcados em sua mente, os 613 mandamentos e preceitos da lei. Então, é importante que nós, cristãos, estejamos diariamente, constantemente, enquanto vivermos, com a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor e os seus preceitos, os seus estatutos impregnados em nossa mente, todos os dias. Quando o Zeca falou a respeito da lei, né, que normaliza, que faz com que o homem fique ajustadinho, alinhado concernente às coisas da vida, e como a palavra do Senhor, ela é a lei áurea, o testemunho máximo, a carta magna, é a bússola dos navegantes, é o cajado do peregrino que conduz os cristãos até o céu. É bom que nós façamos assim todos os dias, né? De modo piedoso, ajustado, alinhado, né? Responsável, olhar para os estatutos do Senhor. Somente assim teremos a instrução correta, somente assim teremos condição de fazer o dever de casa na existência da vida. O palco da vida já está montado. Nós, eu e você, precisamos agir conduzindo-se com responsabilidade, meu irmão, para que nós não viemos pecar todos os momentos, pecar menos, errar menos, e tudo isso está estabelecido nos seus estatutos. Então, os mandamentos e os estatutos do Senhor foram estabelecidos para que nós venhamos a estar alinhados com Deus, tá certo? Perfeito, irmão. Eu gostaria de ressaltar, eu gostaria que os irmãos prestassem atenção a respeito desse versículo, versículo 4, que é o versículo em questão. Tem algumas traduções que vai dizer, na corrigida vai dizer assim: para que diligentemente os observássemos. Na atualizada vai dizer assim: para que os cumpramos à risca. Na NVI vai dizer: para que sejam fielmente obedecidos. E na NVT, para seguir fielmente suas ordens. Preste atenção que o irmão Joelson disse, o que o comentarista falou. Deus está prestando atenção à maneira como deseja ser servido. Ou seja, não é a casa da mãe Joana, né, irmãos? Deus ele não quer ser servido de qualquer forma. Existem alguns pregadores, algumas teologias que têm se levantado dizendo que qualquer forma de adoração é válida. Mas, irmão, nós precisamos entender à luz da Bíblia que Deus matou Nadab e Abiú em Levíticos capítulo 10, porque eles ofereceram fogo estranho. E o que Deus disse para Moisés: aqueles que se aproximam de mim precisam respeitar a minha santidade. Outra coisa, ele é um sinal de que não basta ter boa vontade para servir a Deus, porque ele tocou na arca de boa vontade, mas ele não estava apto para aquilo. Ou seja, precisamos nos preparar. Deus ordenou os seus mandamentos para que diligentemente nós os observássemos. Não é de qualquer jeito, não é sendo cristãos só da boca para fora, cristãos nominais. Precisamos servir a Deus fielmente, irmãos, porque Ele ordenou os seus preceitos, não para servirmos ou obedecermos 50%, 20%, não. É para nos esforçarmos para cumprirmos a risca. Outra coisa, precisamos ter em vista também que esses mandamentos, eles não são pesados. 1 João 5,13 vai dizer: porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos, eles não são pesados. Ou seja, para um cristão que tem o seu coração voltado para o céu, tudo aquilo que o seu Senhor ordena, para ele, ele faz de boa vontade. Ele faz com um coração grato, com um coração feliz, porque para ele não é pesado, para ele não é coisa demais. E outra, o versículo 5, falando
a respeito dos estatutos. Olha o anseio do salmista. Ele diz: tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar teus estatutos. O que ele está querendo dizer? O meu grande desejo e o maior desejo que há em mim é andar corretamente, conforme os teus estatutos, conforme a tua lei, conforme a tua norma. Resumindo, para um coração que tem a mente voltada para Deus, voltada para o céu, tudo aquilo que o teu mestre, o nosso mestre, ordenar, e as coisas que ele ordenou aos discípulos, largue tudo por mim, isso não é coisa pesada demais, tendo em vista aquilo que ele fez para salvar a humanidade, se lançando, se doando na cruz do Calvário. Irmãos, só tem, para a gente fechar todas as explicações muito boas, eu ficaria aqui só ouvindo o Zeca e o Joelso, mas quando a gente fala de estatuto, de mandamentos, Jesus, ele nos ensinou isso. Ele não disse que ele veio para acabar com a lei, não. Ele veio para agregar, complementar, né? Vamos usar aqui essa expressão. Mas quando você fala de estatuto, o próprio Deus, ele vai dizer assim: olha, você quer ser bem sucedido? Se humilha, ora e busca o meu nome. Se você fizer isso, está lá em Crônicas 7:14, se você se humilhar, orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra. Então, os estatutos de Deus é para isso, os mandamentos de Deus é para isso. Eu até mostrei para o Joel, você tinha feito aqui, para a gente encerrar o tópico 3, mas você já falou, eu ia falar da carta de motorista. Tinha até anotado aqui, mostrei para o Joel. O que é isso? Quando você chega na autoescola, ele te dá o livrinho. E é engraçado, a gente senta, onde você está com aquele livrinho na mão, né? Por quê? Por que isso? É para você seguir, senão você não vai adiante. E aí tem aqueles motoristas, né, que são meios apressadinhos, e ele diz assim: comprou a carta. Ou seja, não seguiu os estatutos, os mandamentos. Então, meu irmão, pense nisso, anseie por isso, deseje isso. O que, pastor? Isso o que? Estar dentro das conformidades da palavra de Deus. Você é um testemunho vivo de Deus, e tudo que acontece na sua vida é para glorificar a Deus. Porque eu já disse para vocês, irmãos, uma vez, e eu disse aqui para a igreja, eu tenho medo, e o meu medo é de alguém olhar para mim e dizer assim: não condiz com o que fala. Ele prega uma coisa e vive outra. O meu maior medo é os meus vizinhos lá. Eles sabem que eu sou crente, eles sabem que eu sou pastor, mas quando eles olham para a minha conduta lá na rua onde eu moro, eles dizem assim: não, esse aí não. Então, meu irmão, para nós concluirmos esse tópico primeiro, você não quer ser penalizado. Quando eu digo penalizado, eu não estou dizendo que Deus vai te punir. Você mesmo vai sofrer. Você vai sofrer pelos seus atos. Como o Zeca disse, se você é para andar 60, se você passar 65, já vem lá a multinha. Quem penalizou você? Você mesmo, porque você viu lá a placa. Quem penaliza você? Você mesmo, porque você sabe o que Deus ordenou para nós e nós não cumprimos. Então, lei, testemunho, mandamentos, preceitos, como ele nos diz aqui, estatutos, ele já nos deu.
Agora só compete a cada um de nós aqui a pensarmos assim: é o que eu quero para a minha vida. É os estatutos, é as regras, é as ordenanças, é as ordens a serem cumpridas. E isso tudo, quando nós fazemos, nós nos aproximamos de Deus. Porque, como você diz, Deus, Ele não quer ninguém perto dele de qualquer jeito. Se aproximou de Deus, por exemplo, se a gente for convidado para ir num auditório de frente de um juiz, você não pode ir de qualquer jeito. Imagine diante do nosso Deus, ok? Vamos lá. Algumas qualidades das Escrituras, tópico 2. Trata-se de um salmo que retrata o grande amor que o escritor tinha pela palavra de Deus. Olha que interessante. Ele, o escritor, procurava descrever algumas qualidades das Escrituras que atestam a sua excelência. Outros salmos enfatizam mais o caráter e os feitos do Senhor. Este aqui destaca a sublimidade da palavra de Deus e a bem-aventurança de observá-la. Então, estamos aprendendo nesta manhã o cuidado, o carinho, o apreço, que tanto o salmista como nós, leitores da Bíblia, que servimos a Deus, como servos de Deus, temos pela palavra do Senhor, pelos seus mandamentos. Tudo isso aqui nós devemos observar, tá certo? Então ele vem falar das qualidades, destacando alguns, como a justiça. Ele fala que uma das qualidades da lei do Senhor é a justiça. Isso está destacado no verso 75 do Salmo 119. A justiça está ligada à ideia de legitimidade. O salmista afirma que os juízos de Deus não estão amparados apenas na legalidade, mas também na legitimidade. Então a legalidade fala de seguir determinados procedimentos, enquanto que a legitimidade fala de observar determinados valores. Podemos ter leis que seguem o procedimento, mas não observam os valores da sociedade em que foram inseridas. Não obstante, a lei do Senhor, ela é justa, ela expressa a bondade e a benignidade de Deus para com a sua criatura. Ela visa o bem, construir o caráter do ser humano e não o destruir. O comentarista diz aqui que há na Bíblia diversos exemplos de leis injustas, como o decreto estabelecido pelo rei Dario, cujo pano de fundo consiste em uma trama para destruir Daniel. Isso você encontra em Daniel 6, os versos 5 até o 9, tá? Então, o ponto destacado, primeiro aqui, além dos outros, sobre as qualidades da palavra do Senhor, que é justiça, e isso nos faz lembrar quando Jesus asseverou os religiosos de sua época, enquanto ele permeou a terra da Palestina e outras regiões, quando ele fala para os religiosos, no capítulo 5 do livro de, segundo escreveu Mateus, o verso 20, ele diz assim, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Veja bem, aqui fala de justiça. A lei do Senhor, ela é boa, ela é justa, tá? Eu preciso se enquadrar nisso, olhar para isso, saber dessa legitimidade, desses valores terminantemente estabelecidos na lei do Senhor. Então, fala de justiça. Então, o ponto destacado aqui é que a lei do Senhor, ela é justa. Está correto, meu irmão? Nós não podemos estar perdidos diante deste fato aqui. Muito pelo contrário, a lei do Senhor, como eu falei no início, já destacamos aqui, em Romanos 7:12, ela é santa, justa e boa. Certo? Glória a Deus.
como o comentarista vai dizer aqui, esse salmo retrata o escrito do amor de um escritor pela palavra de Deus, um amor sadio, um amor saudável, que é o que todos nós precisamos ter pelas escrituras. O mesmo salmista vai dizer: a toda perfeição vi limites, mas a tua lei é amplíssima. Ou seja, é uma lei que não apresenta restrições. Essa é a palavra da qual estamos estudando. Uma palavra ilimitada, completa e absoluta. E a respeito de justiça, irmãos, quando o salmista escreve visando a justiça no versículo 75, que ele diz: sei, Senhor, que as tuas ordenanças são justas. É claro que ele tem em mente que o conceito de justiça que Deus tem, que a Bíblia tem, é diferente da que os homens têm, irmãos. E nós também precisamos ter isso em mente, porque a justiça dos homens, ela está banalizada, está vulgarizada. Eu vou dar um exemplo da justiça dos homens e darei um exemplo da justiça de Deus. Um exemplo bem atual. Veja bem, o ex-policial Thomas Lane, de 37 anos, um dos 4 acusados da participação da morte de George Floyd, foi solto nesta quarta-feira, dia 10, após pagar uma fiança no valor de $750 mil, aproximadamente 3,7 milhões. Essa é a justiça dos homens. Agora olha a justiça de Deus. Naum, capítulo 1, versículo 2 e 3. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. Olha a discrepância, irmão. Olha o contraste entre a justiça dos homens e a justiça de Deus. A justiça dos homens é uma justiça fiançável, é uma justiça que aceita suborno, mas Deus não. Deus é insubornável, irmãos. É uma justiça sem mácula, é uma justiça reta, plana. E em Deuteronômio 32, versículo 4, diz assim: ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros, justo e reto ele é. Glória a Deus por isso, porque não temos um Deus que se assemelha aos homens, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Estávamos falando ontem na live, e a irmã Marinese até comentou nos comentários lá no Instagram. Ela disse: graças a Deus que Deus não é homem, porque se Deus fosse homem, irmãos, nós estaríamos perdidos, porque a justiça dos homens, elas são falha, ela é falha. Agora a justiça vinda de Deus é uma justiça reta, sem mácula. E o salmista, entendendo isso, ele diz: sei, Senhor, que as tuas ordenanças são justas. Tudo aquilo que Deus pede, ordena para que seus filhos façam, cumpram, é plenamente justo. Amém? Maravilha. E talvez depois do Zeca falar aqui, eu não posso falar mais nada, né? Senão eu atrapalho aí tudo, a linha de raciocínio. Muito boa. Mas uma coisa, meu irmão, interessante. O que você anda lendo? O que você anda lendo? Tem gente hoje que gosta de cada tipo de leitura. Eu te faço um convite: troque essa leitura pelas Escrituras. Leia a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. É isso que ele está querendo dizer aqui. Por quê? Tem gente que diz assim: olha, você conhece a pessoa, às vezes, né? E antigamente tinha muito isso, né? A gente gostava de andar com um livro na mão, mostrando a capa. Aí alguém passava, olhava: nossa, olha o tipo de literatura que ele tá lendo. Isso era interessante. Agora, quando você quer ver uma leitura de excelência, de qualidade, uma leitura perfeita, é a palavra de Deus. E dentro da justiça, meu irmão,
O Zeca disse algo aqui interessante, e isso a gente usa muito no evangelismo. Isso nós usamos muito no evangelismo. Não adianta, meu irmão, não adianta. Nós vamos chegar diante de Deus com que cara? Com que cara nós vamos chegar diante de Deus? E dizer para Ele: olha, eu nunca ouvi falar disso. Eu nunca fiquei sabendo disso. Meu irmão, eu sempre uso isso aqui e é interessante. O pastor Gilmar Tavares, quando ele esteve aqui na sede, ele é um pastor lá de Goiânia, e ele esteve aqui na sede dando um seminário, e ele disse assim que a nossa consciência, ela é um computador. É um computador. E quando a gente chegar no céu, Deus vai pegar essa consciência, vai plugar o cabo USB, plac, e vai abrir o telão lá. Meu irmão, como é que você vai dizer para Deus que não? Não tem como. E tem coisa que vai passar na sua frente que você vai ficar se envergonhar, você vai se envergonhar. Você fala: meu Deus, eu fiz isso. Meu Deus, eu falei isso. Meu Deus, eu agi assim. Porque Deus não pode condenar ninguém, porque Ele é Deus de justiça, sem antes dizer para você: ó, você fez. É igual o caso que ele acabou de ir. Então, meu irmão, Deus, Ele não terá ninguém por inocente. Eu e você, nós temos aqui a regra aqui, ó, aqui, está aqui a regra. Se nós não cumprirmos, se nós não nos aprofundarmos nisso aqui, nós seremos penalizados, e essa pena lá no final ela pode ser muito dura. Amém? Verdade. Muito bem. Irmãos, olha, eu fico muito feliz porque a gente está aprendendo, né? O Zeca mencionou aí Naum a respeito de que Deus não terá ninguém por inocente, o pastor falando também, destacando esse ponto. Isso é muito interessante. Isso aí faz com que nós não tenhamos uma vida irresponsável diante dos mandamentos da lei de justiça do Senhor, certo? Eu gosto bastante do slogan da Sociedade Bíblica, quando está lá de um modo bem, né, para todo mundo ver: leia a Bíblia, leia a Bíblia. O pastor falou uma coisa muito séria aí, muito importante, o conselho: troque essas literaturas pela palavra do Senhor. Não é verdade? Eu gosto muito do verso 97, eu citei aqui já no início da aula. O salmista, ele fala assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Será que nós estamos fazendo como o salmista, lendo, meditando todos os dias? Você, meu irmão, que está nos ouvindo aí, que está aprendendo conosco, faça isso. Leia de modo sistemático a palavra de Deus. Leia pontuando. Leia com responsabilidade, leia com apreço, com gosto. O salmista falou que ele tinha prazer em ler a lei do Senhor e está meditando em seus mandamentos, né? Façamos, portanto, assim, parecido com o salmista. O item 2 desse tópico fala que uma das qualidades da palavra do Senhor é que ela é doce. Olha que interessante, isso está destacado no verso 103 do Salmo em destaque, que é o Salmo 119. A lei do Senhor é que ela é doce. A lei do Senhor não é amarga, azeda, não é ácida. A lei do Senhor traz contentamento, alegria. Ela não traz peso, mas traz alívio. Outros textos bíblicos mencionam a doçura do mel aplicado à palavra de Deus. Nós vemos isso em Apocalipse, em Ezequiel, que eles dizem que ela é doce como mel. Depois que João provou, quando no seu íntimo ele foi ver que era doce como mel. Que interessante. Então isso nos faz lembrar da alegria de termos as palavras de Deus em nossa boca, assimilarmos seu conteúdo e louvarmos ao Senhor com a palavra. O amargo pode se referir aos pecados ocultos revelados, à rejeição do mundo e à oposição ao que proclama a mensagem. Então, doçura
se podemos experimentar em qualquer literatura, a única que produz, que emana dela, é a palavra do Senhor. Não existe outra, não existe literatura. Tem pessoas, o pastor falou aí, tem pessoas lendo qualquer coisa, né, para experimentar algo bom. Tem pessoas cristãs, evangélicas, que se diz nascida de novo, mas como o Zeca destacou instantes atrás, mas são pseudos cristãs, faz de conta cristãs. Elas experimentam outras fontes, sabendo que essas fontes aí não jorra nada doce, tá certo? Então, tem pessoas lendo o livro de Paulo Coelho, lendo o livro de Zíbia Gasparetto, lendo livros de Chico Xavier. Ô meu irmão, troque pela palavra do Senhor. Doçura somente há na palavra do Senhor, né? Então, nós vemos o destaque aqui de Ezequiel 3, do 1 ao 3. Ele fala, depois que ele, né, provou como o livrinho, ele foi ver, é doce como mel, né? Então você pode aí experimentar da doçura e das belezuras das palavras, dos documentos, dos estatutos, da mensagem completa da Bíblia, e provar, e depois você vai dizer, olha, é doce mesmo, como mel, né? Amém. O versículo 103, que é o abordado em questão. Ó quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Alguns irmãos, como os irmãos estão aqui falando, que leem outras coisas ao invés da Bíblia, alguns irmãos que têm uma diabetes bíblica, né? Eles falam, então se a Bíblia é doce e eu sou diabético, então eu prefiro outras coisas. Irmãos, essa Bíblia é doce, mas ela não faz mal à sua diabetes, ela te cura da tua diabetes, amém? Ela te cura, porque é uma palavra, quando o salmista diz isso, ele estava se referindo a algo aprazível, formidável. A palavra de Deus é algo extremamente agradável, não só ao paladar, ela lhe abrange aos 5 sentidos. Ela é agradável à nossa visão, nossa audição, nosso olfato. A palavra de Deus, como o salmista destaca aqui, mais doce do que o mel à minha boca. Ou seja, é um doce que não faz mal, é um doce que só faz bem à vida cristã. E nós seremos muito edificados se nós fizermos das Escrituras um hábito diário, a leitura das Escrituras um hábito diário. Se nós tivermos as Escrituras dentro, incluso na nossa rotina, não fazê-la de forma rotineira, mas sentir prazer em fazê-la. É meditar na lei do Senhor de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto às fontes das águas, qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, mas tudo quanto fizer prosperará. Aí o contraste que o salmista no capítulo 1 vai dizer, ele vai falar que não são assim os ímpios são como as folhas que caem, mas os justos não, aqueles que meditam, que bebem, que comem das Escrituras, eles provam o quão doce ela é e são saciados, porque há nesse manancial correntes de águas vivas. E em Jeremias capítulo 2, o Senhor vai falar a Jeremias, o meu povo fez 2 maldades. A primeira, eles me deixaram, que sou um manancial de águas vivas. E a segunda, eles cavaram para si cisternas rotas. Irmãos, vamos abandonar as cisternas rotas, elas não retêm águas. Nós precisamos precisamos ter como alvo as Escrituras, porque ela é um manancial de águas vivas para saciar a tua e a minha alma para sempre. Quer mais alguma coisa, meu irmão? Nesse domingo de manhã, você que está aí nos prestigiando, falando nisso, eu quero mandar aqui a paz do Senhor para a irmã Ivonete. Quero mandar a paz do Senhor aqui, tá? Não sei se ele ainda está nos vendo lá. Rodrigo, junto com a Letícia. Barra bonita, né, rapaz? A barra lá é bonita mesmo, né? A gente precisa ir lá, né? Almoçar na casa do Rodrigo e ver
dar uma volta lá de novo naquele barco lá, é muito bom. Mas para não fugirmos aqui do nosso foco, meu irmão, pensa você. Chega uma hora do dia que dá vontade de comer um docinho, não é? Geralmente a gente almoça e depois do almoço, assim, você pensa, pô, se tivesse um docinho aqui, cairia bem, né? Aí tem uns que vão lá, faz um brigadeiro, outros pega lá na geladeira um pudim. Você já pensou se a gente pudesse trocar isso, né? Rapaz, deu vontade de comer um doce, vou ler a Bíblia, né? É basicamente o que ele está dizendo aqui. Talvez você não teve essa experiência, mas a maioria de nós aqui, quem nunca viu aquela colmeia cheia de abelha, e você fala, rapaz, eu vou tomar umas ferroadas, mas aquele mel vale a pena. Vale a pena. Meu irmão, sabe o que é interessante? Tem coisas que você acha que vale a pena, mas são coisas amargas. São coisas que vão tirar de você o seu prazer. Você acha que dá prazer, mas não dá, porque você está infringindo a lei. Agora, quando você conhece essa questão da palavra de Deus, a sua doçura, a sua justiça, meu irmão, você vai viver bem. É por isso que nós estamos aqui nessa manhã tentando dizer para você, tem uma solução para você. Siga as Sagradas Escrituras. Vamos lá. Muito bem. Outro ponto destacado sobre a qualidade da Bíblia é que ela é a verdade. O salmista declara ainda que a lei do Senhor é a verdade. Isso está expressivo aí no Salmo 119 e o 142. A lei do Senhor não age em falsidade, é verdadeira. Seus enunciados estão em conformidade com o fato, com a realidade, com aquilo que foi, é e será. A palavra de Deus revela a exata natureza de Deus, tá? Revela os aspectos morais de Deus, revela a devida conduta que o homem deve ter, de modo que, ao seguir a palavra do Senhor, não pisará em falso. João 17:17 nos ensina: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus foi revelada por ele, e por intermédio dela nós somos santificados. O comentarista diz também que, pelo fato de Deus ser a verdade, Cristo é a verdade, tanto em sua pessoa como em sua revelação. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outro intermediário, não existe outra pessoa, não existe outro rumo, não existe outro norte, não existe outro meio, não existe nada e nem ninguém, nem jeitinho brasileiro de chegar-se a Deus, a não ser pela verdade, que é a palavra de Deus. Isto é em sua essência. A Bíblia é totalmente verdadeira e confiável. Está correto? Fique com esta verdade. Perfeito. A tua justiça é eterna e a tua lei é a verdade. O versículo 142. Irmãos, o conceito de verdade no século 21, no qual nós vivemos, tem sido mudado, né? Estamos vendo as portas abertas para o relativismo. Nós precisamos tomar muito cuidado para que isso não entre dentro da igreja, irmãos. O que é o relativismo? É uma crença, é um conceito de que os pontos de vistas não têm uma verdade absoluta ou uma validade intrínseca, mas elas têm apenas um valor relativo, subjetivo, de acordo com diferenças na percepção e na consideração. Irmãos, nós precisamos entender, como o Joelso bem disse, que o Senhor Jesus, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E não há espaço para relativismo em Cristo. Não há espaço para isso.
Por isso, é impossível, eu estava falando para os jovens ontem na live, é impossível ser um cristão bíblico coerente e andar em pé de igualdade com o mundo. Porque ou eles forçarão você a abrir mão das suas convicções, ou eles deverão abrir mão de suas convicções. Em Amós, capítulo 3 vai dizer: porventura andarão dois juntos, se não tiverem de acordo? Se o mundo vê a verdade como algo relativo, eles dizem, para você pode ser verdade, mas para mim pode não ser. Se eles veem a verdade dessa forma, e nós vemos a verdade como o próprio Cristo, como nós poderemos andar em pé de igualdade com o mundo? Em Tiago 4 vai dizer assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Aquele que se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então é impossível vivermos a verdade, proclamarmos a verdade, estarmos de acordo com os padrões, os rudimentos que são impostos pelo mundo. Eles veem a verdade como algo relativo, nós vemos a verdade como algo absoluto. Jesus Cristo é a verdade. E no dia em que começarmos, irmãos, a falarmos, vivermos e proclamarmos apenas a verdade, absolutamente a verdade, nós iremos pelo mundo, pelos pseudo-amigos que temos lá fora, nós seremos excluídos, ridicularizados e apedrejados, como foi Estevão, traçando aquele discurso maravilhoso, só falando verdades, foi apedrejado, mas ascendeu aos céus e está lá até hoje, né? Você vê que é interessante. Quem é o pai da mentira? Por que ele é o pai da mentira? Porque ele quer que você não acredite na verdade. Porque ele sabe que a verdade tem todo esse poder. Tanto é que o próprio Jesus diz, a Bíblia aqui diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, meu irmão, não tem condições, não pode. Se você está atento à palavra de Deus, às sagradas escrituras, e vai aí você acompanhando a nossa linha de raciocínio aqui desde o início, você não tem como você viver na mentira. Não, e eu volto a dizer para você, não vá vivendo nessa mentira que você colocou na sua mente, e você talvez diga que é uma verdade absoluta, que você está enganado, e diante de Deus não terá injustiça. Deus é justo. Eu disse para você que quando a gente estiver diante dele, meu irmão, não adianta você dizer, não, eu não conheci a verdade. Qual é a maior luta desses ativistas, desses idealizadores de alguma filosofia? A primeira coisa que ele vai fazer é lançar na minha mente, na nossa mente, que isso aqui é mentira. Isso aqui é escrito por mão de homem, há mais de não sei quantos mil anos atrás. Por que ele quer dizer isso para mim? Por que ele quer infiltrar isso na minha cabeça e na sua? Porque ele sabe que aqui está a verdade. Quando eu e você, quando nós conhecemos a verdade, nós vivemos a justiça, nós vivemos o doce, nós aproveitamos. Então, meu irmão, fique com essa verdade. Fique com essa verdade. Como diz o Joelso, a Bíblia é a verdade, o resto é resto. A verdade está aqui, ó, contida aqui. A verdade está contida aqui. Tá certo? Vamos lá, vamos para os finalmente, os benefícios da Escritura. Vai só prestando atenção aí, meu irmão. Nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, ela tem suas qualidades, e agora, além de qualidade, ela tem benefício. Olha o benefício que ela vai nos trazer. Tá certo? Talvez você tenha perdido alguns benefícios, mas agora, hoje, nessa manhã, nós estamos aqui para dizer para você, ó, fique com a Bíblia que você ainda vai ser beneficiado. Muito bem. No Salmo 103, ele fala, ele
fala para a alma o salmista, louvar ao Senhor, bendizer ao Senhor e não esquecer de nenhum de seus benefícios, certo? Então, após analisar as qualidades das Escrituras, é importante responder a seguinte questão: quais os benefícios aos que creem, amam e obedecem às Escrituras Sagradas? Primeiro ponto a ser observado aqui é a liberdade, tá certo? Então, isso no verso 45, o salmista declara: e andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Outras versões utilizam expressões bem significativas como andarei com largueza, viverei à vontade, andarei em verdadeira liberdade. A princípio são termos que podem sugerir um viver sem regras e limites, andar conforme der na cabeça, ou deixa a vida me levar, como diz a música aí dos perdidos aí fora. Contudo, uma reflexão honesta e não precipitada à luz das Escrituras revela que esta liberdade é justamente resultado do viver procurando seguir os preceitos do Senhor. Trata-se da verdadeira liberdade operada por Jesus. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Trata-se também da liberdade descrita por Paulo. A Bíblia, Vida Nova, diz que é um erro grave pensar que aqueles que obedecem à palavra de Deus têm a mente estreita e a vida fechada. Então, quando nós se entregamos inteiramente ao Senhor, nós temos de fato liberdade para viver guiado pela palavra, guiados por Deus, guiados pela lei do Senhor, tá certo? Então, o que está expressivo aqui, o que está em pauta é uma vida liberta do pecado, liberta do mundo para viver para Deus, livre para voar nas asas do Espírito, conduzido por Deus, levados pelo vento do Espírito, e de modo nenhum nós seremos perdidos. Paulo falou assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Dê lugar a Deus, dê lugar à liberdade. Amém, glória a Deus. Benefícios das Escrituras. Alguns irmãos, algumas pessoas, elas não leem as Escrituras porque elas acham que não há benefício, elas acham a leitura um tanto simples, ou algumas pessoas acham complexa. Irmão, nós precisamos entender que o salmista, no Salmos 19, versículo 11, ele vai dizer: também por eles é admoestado o teu servo, e em guardar a grande recompensa. Ou seja, a grande recompensa, grandes benefícios em guardar as Escrituras, em segui-la, em meditá-la. E no tópico 3.1 vai falar sobre a liberdade, como o Joelson bem diz. Eu só gostaria de enfatizar o que o salmista fala no verso 45. Ele vai dizer: andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Ele diz, irmãos, e é essencial nós enfatizarmos isso, ele diz verdadeira liberdade, ou seja, existem liberdades falsas correndo solto aí no mundo. As pessoas acham que estão livres, mas elas não estão. Quando você vê uma pessoa falar assim: eu não vejo a hora da sexta-feira para beber, para fumar, porque eu estou livre na sexta, irmãos, ele é escravo. Ele é escravo do próprio eu, escravo de si mesmo. Quando uma pessoa fala: eu estou livre, eu vou fazer o que eu quero, eu fiz 18 anos, agora estou emancipado, sou maior de idade. Calma, isso não é o conceito bíblico de liberdade. Qual é o conceito de liberdade classificado pelo mundo? Liberdade é classificada pela filosofia, irmãos, como a independência do ser humano, o poder de ter autonomia, independência, autogoverno, autossuficiência
e espontaneidade, é fazer o que quer, segundo o mundo. Agora, o conceito de liberdade, segundo a Bíblia, é totalmente o oposto. O apóstolo Paulo ele vai enfatizar em Gálatas e nas suas cartas que liberdade é eu não fazer aquilo que quero visando um bem maior. É você ser livre ao ponto de falar, eu posso fazer aquilo, mas eu não vou fazer. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma destas coisas. Ou seja, o apóstolo Paulo, quando ele diz, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão, ele está falando disso. As pessoas antigamente, escrevendo aos Gálatas, elas se achavam livres, libertas, mas elas estavam sob o jugo da escravidão. Elas eram vassalas, elas eram servas de si mesmo. Quando Jesus vai falar sobre o conceito de liberdade, quando o pastor até citou, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, as pessoas falaram, nós somos filhos de Abraão, nós nunca fomos escravos de nada. Jesus vai falar, vocês eram escravos sim, porque todo aquele que peca, escravo do pecado. Então o apóstolo Paulo vai dizer, nós não podemos nos colocar novamente nesse jugo da servidão, que é um ídolo. Um ídolo, irmão, é qualquer coisa que absorve o meu coração mais do que Deus. Então nós veremos o retrato bíblico, quando o filho pródigo, o gastador, o esbanjador, ele pega a herança do pai e ele fala, agora eu estou livre. Mal sabia ele que ele estava entrando debaixo de uma arapuca, debaixo de um alçapão, como diz os bons baianos. Meu pai é baiano também. Então tem uma canção que vai dizer assim, eu roubei do meu pai, no afã de ser livre, eu me prendi, escravo do meu querer, buscando prazer, com os porcos eu comi. Essa é a liberdade visando os conceitos que nos é dado pelo mundo. E nós não podemos, irmãos, fazer como Asaf. Asaf, no capítulo 73, ele diz, os meus pés quase escorregaram. Alguns cristãos estão dentro da igreja, mas estão olhando lá para fora. Estão como Eutico, olhando pela janela. Irmãos, a liberdade verdadeira está aqui dentro. Olhe para cá, olhe para as escrituras. Aqui há liberdade, verdadeira liberdade. Quando nós vemos as pessoas fazendo o que quer lá fora, eles são escravos de si mesmo. Nós não somos escravos, nós somos livres. Nós somos livres porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E nós estamos aqui em conjunto, em comunhão, e o Espírito Santo está aqui presente. E onde o Espírito Santo está, ali há verdadeira liberdade. Amém. Pronto, esse é o primeiro benefício. Vai anotando aí. Vai anotando aí, viu? Essa aula ela tem que ser ministrada para uma categoria de jovens, né? Tem jovens, igual você disse, que ele quer ser livre, mas ele já é livre, ele está aqui, ele só precisa entender. Então esse é o primeiro benefício. Vamos lá, você quer entender os benefícios que tem aqui, você é livre. E agora, vamos entender se você realmente tem uma estabilidade. Certo. Estabilidade consiste em equilíbrio, firmeza, permanência, durabilidade. É a qualidade do que é firme. O ser humano, ao estabelecer as suas alianças, buscam ter estabilidade, seja no relacionamento, seja na profissão e em outros aspectos da vida. Embora a estabilidade proporcione conforto e segurança, é fato que as relações humanas podem mudar em um piscar de olhos por diversos fatores. A relação com Deus é diferente. O salmista descreve que continuava a meditar nos estatutos de Deus, ainda que os príncipes se reunissem para destruí-lo. Ou seja, ainda que a circunstância pareça querer afetar-me, continuo a meditar nos estatutos do Senhor. Isso é o verso 23. E um dos grandes
desafios do tempo presente, a capacidade de permanência. Nosso tempo já tem sido caracterizado pela liquidez. As relações estão sempre em constante mudanças. O salmista nos ensina sobre a importância de não nos desviarmos da palavra de Deus. Eu quero fazer questão de ler esse versículo, o 24, que diz: sim, os teus testemunhos são o meu prazer, eles são os meus conselheiros. Interessante isso aqui, né? Mesmo quando em turbulência ao nosso redor, a palavra não passa. Jesus falou: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, elas jamais haverão de passar. Aquele que faz a vontade de Deus permanece. Portanto, a palavra de Deus, ao ser recebida e obedecida, produz estabilidade, certo, irmão? Veja bem, o que nós precisamos saber, que quando uma pessoa, ela se dá a um espírito aberto à instrução, é uma das marcas da piedade, certo, meu irmão? Se nós somos cristãos de verdade, teremos que ter pé firme na casa do Senhor, sabendo que a estabilidade, a base, a sustentabilidade, o conforto de estar de pé perante ao Senhor, a presença do Senhor, é estarmos arraigados pela palavra, sustentados pela palavra, fortalecido pela palavra. Não existe cristão forte sem estar se alimentado ou se alimentando pela palavra, certo? O Senhor é aquele que nos sustenta, mas também é aquele que nos amamenta. É Ele quem dá solidez para a nossa vida, tanto corpo como alma e também mente. Se nós queremos, hoje infelizmente existem cristãos se perdendo, se deixando morrer pelos sentimentos, afligidos pelas doenças do século, são depressivos diante de Deus, são frustrados diante de sua crença. Deus não frustra ninguém. O que nós precisamos saber é que a palavra é quem dá firmeza, permanência em Cristo. Quando nós se deixamos navegar no rio de Deus, como fez o homem lá de Ezequiel, não é isso? Ezequiel 47, das águas purificadoras, nós vemos que ele estava navegando no mar da bênção de Deus. Meu irmão, se eu e você, nós queremos ser pessoas saudáveis, tanto física e espiritualmente, nós precisamos estar enquadrado nesse ponto de estudo aqui hoje, na manhã de domingo, é ter estabilidade pela palavra. A palavra é que sustenta, a palavra é que nos alimenta. Tá certo, meu jovem? Com certeza, irmão. Verso 23: mesmo que os poderosos se reúnam para conspirar contra mim, ainda assim o teu servo meditará nos teus decretos. Como o irmão Joelso bem disse, estabilidade é característica do que se mantém imperturbável, calmo, controlado, equilibrado. O salmista vai dizer no capítulo 3: eu deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Irmãos, isso é o auge do domínio próprio. Nós precisamos olhar para as Escrituras e mastigá-las, a ponto de isso se evidenciar em nossas vidas. O controle emocional. Existem muitos cristãos, infelizmente, eles não têm um controle emocional. Eles são explosivos. Eles não têm essa estabilidade da qual estamos estudando. Então, aos estressados, aos grosseiros, aos estúpidos, Jesus ele oferece a sua mansidão. Aos preocupados, agitados e apreensivos, Jesus oferece calmaria. Aos cheios de ódio, de hostilidade, de malevolência, Jesus oferece o seu amor. E aos melancólicos, aos desapontados e aos frustrados, Jesus oferece a sua alegria. Precisamos entender, irmãos, que a mansidão, a calmaria, o amor e a alegria e todos os outros itens que Jesus pode nos oferecer, eles não são medicamentos, remédios que Ele nos dá e depois vai embora, não.
é o próprio Cristo que é o amor, a alegria, é o próprio Cristo que é a mansidão. Ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão paz para suas almas. A única saída para andarmos em estabilidade é ter menos de nós e mais de Cristo em nós. Maravilha, meu irmão. Olha só como é que Deus está te dando a receita nesta manhã. Olha só como é que as Sagradas Escrituras te dão a receita. Está aí para você. Quais os benefícios, pastor, que eu tenho ao meditar nas Sagradas Escrituras? Você aprendeu da liberdade. Você já sabe o que é ser livre. Você é livre em Cristo e você não tem aí na sua perna uma tornozeleira. Essa é a falsa liberdade que nós dizemos aqui. E agora você está aprendendo a estabilidade. Mas é difícil, Zeca. É difícil. É difícil. Como é que eu vou olhar para o mundo que nós estamos vivendo hoje e me encorajar a dizer assim: como é que eu vou me estabilizar desse jeito? O homem, o melancólico, ele está quase se matando, porque ele está deprimido, porque ele fez uma planilha anual e quando chegou em março, que o ano ia começar, que diz que aqui no Brasil o ano começa depois do carnaval, o ano terminou. Como é que essa pessoa está? Se ele não tiver estabilizado aqui, na palavra de Deus, que Deus tenha misericórdia dele, porque amanhã é perigoso ele botar uma corda em algum canto aí e pôr no pescoço, porque ele diz: eu não, mas quando eu e você, quando nós estamos estabilizados em Cristo, nós estamos igual Paulo. O vento soprando, o Espírito Santo falou para Paulo: o navio vai afundar. Vai, mas não vai morrer ninguém não, viu? Fica tranquilo. Começou a bater o desespero nos marinheiros, começou a bater, mas Paulo estava estabilizado. Por quê? Ele estava ciente do que estava dizendo na Bíblia Sagrada. Deus cuida de nós. É por isso que nós temos que estar estável. Paulo falou: olha, gente, vamos, o navio vai afundar. Vai, mas fica tranquilo. Nós vamos, daqui a pouco a gente está lá na ilha, a gente está seguro, a gente está tranquilo. É essa estabilidade que tem que estar na nossa vida. Mediante ao caos, mediante a pandemia, você leu aí, nós temos que dormir, acordar e dizer: não, opa, domingão, estou aqui, está cheirando café aí na sua casa, aqui nós já tomamos um cafezinho. Gilberto não veio hoje, mas Deus não nos abandona, né, Gilberto? Deus te abençoe. Então, meu irmão, estabilidade é isso, é você estar tranquilo. Esteja tranquilo, esteja em paz, fique tranquilo. O escritor aos Hebreus vai nos dar essa receita. Depois você medita lá em Hebreus 13. Você vai ver o que é você confiar em Deus, é você estar tranquila. Você está tranquilo, tá certo? Então esse é o segundo benefício: liberdade, estabilidade e vida. Vida, muito bem. Vida, isso nos arremete, Paulinho, ao hino dos Canarinhos de Cristo, né? Aos recém-chegados aí na crença evangélica, não vai lembrar. Ou os mais jovenzinhos. Eu sou bem jovem, Zeca, é quase igual a você, mas eu sou dessa época dos hinos dos Canarinhos, né, Zé? O Zé e o Paulinho aqui, eles gostam demais, e nós também. Então, os Canarinhos sempre cantou assim, né? Vida, eu tenho vida, né? Depois que aceitei o dominador em minha vida. Olha, nós estamos no limiar desse estudo sistemático de hoje, e o salmista, ele declara, dizendo no verso 25, assim: a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Eu sempre amei esse versículo aqui, também o 28. O salmista cria que a palavra de Deus é fonte de vida e renovação. Há uma íntima relação entre vida e palavra de Deus. Ouvir e cumprir para viver. Ouvir e cumprir para viver. Pela palavra,
proferida por Jesus, Lázaro saiu da sepultura. A palavra de Deus é como semente que gera nova vida, pois é viva. Que preciosa lição para nós. O salmista está se sentindo extremamente abatido. Ainda assim, ele crê no poder vivificador de Deus por intermédio da sua palavra. Quando pensamos que a leitura e meditação bíblica somente são possíveis em condições tranquilas e favoráveis, lembremos-nos que num contexto de sem forma e vazia, trevas, e disse Deus. Ao recorrermos às escrituras com fé de que se trata de palavra de Deus para hoje, ainda que em dias difíceis e tenebrosos, vivenciaremos também seu poder vivificador que opera pela ação do Espírito Santo, mesmo estando enquadrado com o tema daquele livro que a editora CPAD lançou anos atrás. E agora, como viveremos? Ou outro, este mundo tenebroso, mesmo estando vivendo num contexto de turbulência, Jesus falou assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus, irmãos, diante de toda esta realidade que os antigos viveram e que nós vivemos, trevas, terrores, tudo que é mal, ruim, Jesus falou assim: eu sou a luz do mundo. Então Jesus falou que aquele que segue ele não andará em trevas. Quando nós temos esta vontade, essa disposição, ou uma predisposição de se decidir a entregar as nossas vidas para Deus, mediante a pessoa de Jesus Cristo, esta condução de vida, Ele nos dirigindo, nós temos vida em Deus, por Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. Então, meu irmão, pense nisso, acredite nisso, vida só em Jesus. Amém, glória a Deus. O verso 25, como o irmão Joelson bem disse: a minha alma está apegada ao pó. Irmãos, nós precisamos entender que existem alguns sintomas até de depressão em alguns personagens bíblicos. O versículo 44 e o verso 25: pois a nossa alma está abatida até o pó, o nosso ventre se apega à terra. E um bem conhecido, Salmo 42, versículo 5: por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que você está tão triste, se perturba dentro de mim? Irmãos, alguns sintomas de depressão, e eu vou citar alguns deles aqui, só para registro. Nós precisamos estar bem ligados quanto a isso, porque é algo muito sério. A tristeza, humor deprimido, desânimo persistente, baixa autoestima, sentimentos de inutilidade, perda de apetite, ganho ou perda de peso, insônia ou dormir em excesso, e perda de energia ou fadiga acentuada. Precisamos frisar aqui, irmãos, que a igreja, ela precisa fazer um reconhecimento em si e nos próximos, naqueles que estão ao seu redor. O salmista, ele faz um autoexame, ele examina a si mesmo. Ele vai dizer: por que eu estou tão triste? Por que eu estou abatido? Por que eu estou assim, depressivo, deprimido? A igreja, ela não impede a consulta a profissionais da área, irmãos. Precisamos nos cuidar, porque é algo muito sério. Todavia, as escrituras nos mostram a solução. E talvez você se enquadra nesses itens de pessoas com depressão leve, ou média, ou forte, aguda. Irmãos, entenda que as escrituras nos mostram a solução para a nossa tristeza, a solução para a nossa depressão, para a nossa angústia, a nossa aflição. E o salmista vai dizer: vivifica-me segundo a tua palavra. O que Davi vai dizer no Salmo 51? Devolve-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito pronto, ou melhor,
e sustém-me com o espírito pronto a obedecer. Ele também vai dizer: faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Até os ossos de Davi estavam atrofiados, estavam reprimidos, mas ouvindo o júbilo e a alegria vindos de Deus, a voz do Espírito, dando alegria ao seu povo, aquelas almas cansadas, abatidas, elas seriam vivificadas. Nós precisamos disso, irmãos, sermos vivificados pela palavra de Deus, e somente por ela nós o seremos. Ele há de restaurar, irmãos, o nosso ânimo, como o Joelso diz. E como que ele fará isso? Dizendo: tende bom ânimo, como ele disse em João 16:33. E ele há de nos restaurar a vida, dizendo, na semelhança da sua fala a Lázaro: venha para fora, restaurando a vida, como está registrado em João 11:43. Ele é a ressurreição e a vida. Ele há de nos vivificar, de nos restaurar, de lançar fora toda a depressão. Mas para você, ó alma, que está abatida, o conselho vindo das Escrituras é: espera em Deus, pois ainda nós iremos louvá-lo, ainda iremos exultá-lo com o nosso interior, com o nosso exterior. Celebraremos ao Rei dos Reis, cantando alegremente, porque Ele há de nos dar vida, porque Ele há de restaurar a nossa sorte, mudar o nosso cativeiro, pela palavra do seu poder. Assim como Ele disse: haja luz, da mesma forma Ele vai dizer: tenha vida, vida em abundância, vida em excesso em Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos. Vida aos benefícios. Prestou atenção aí? Os benefícios que a Bíblia te dá: a verdadeira liberdade, a verdadeira estabilidade e a verdadeira vida. A verdadeira liberdade, a verdadeira estabilidade e a verdadeira vida. Quando Jesus, ele termina o seu período, melhor dizendo, quando ele inicia o seu período aqui na terra, ele é levado ao deserto após o batismo. E lá no deserto ele é tentado, e o inimigo vai fazer algumas propostas para ele. E lá no deserto o inimigo sabia que ele estava o quê? Com fome. Pega a pedra e dá para ele, e diz assim: ó, se tu é o filho do homem, faça com que essas pedras se transformem em pães. E o que Jesus responde para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas do quê? De toda a palavra que sai da boca de Deus. Você quer ter vida, meu irmão, e vida com abundância? Você quer ser curado desses males, dessas enfermidades que foi dita aqui pelo nosso irmão Zeca? Você quer ser livre? Você quer ser abençoado por Deus? Você quer ter, você quer ver esses benefícios na sua vida cristã? Viva da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai te trazer estabilidade, ela vai te trazer vida, ela vai te trazer liberdade. A palavra de Deus, ela é excelente, ela é boa. A palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é doce. A palavra de Deus, os mandamentos de Deus vai fazer com que eu e você, com que nós vivamos uma vida feliz em Cristo. Amém? Suas considerações, meu irmão? Muito bem, é uma pena que nós finalizamos, né? Se deixar o rodo inteiro, se deixar a gente, mas não tem como, não dá, né? Nós aprendemos isso hoje, sobre regras, né? Existe um horário. Muito bem, eu quero que o Senhor continue lhe abençoando você, a sua família, e que a razão maior de suas meditações devocional diária seja a mensagem da Bíblia,
a palavra do Senhor. Que nenhum outro documento, nenhuma outra mensagem seja lida por você após acordar, a não ser a palavra de Deus. Tem pessoas que preferem estar nas redes sociais antes de uma meditação na palavra. Tem pessoas que preferem outros afazeres antes de meditar. Mas nesta manhã nós aprendemos o apreço, o prestígio pela palavra do Senhor. Faça isso de modo piedoso, responsável e obediente, tá bom, meu irmão? Que Deus em Cristo abençoe você e a sua família e a todos nós no nome de Jesus. Amém. Eu também gostaria de incentivá-los à leitura das Escrituras, à leitura desse salmo precioso, para que, como já foi dito aqui, que as nossas vidas sejam como uma carta escrita, como um espelho refletindo a glória de Deus na face de Cristo. Que as nossas vidas sejam marcadas como homens e mulheres que amam a palavra de Deus, que se dedicam, que se aplicam às Escrituras. Todos nós temos a possibilidade de navegar nesse oceano. Todos nós fomos por Deus, Ele nos deu um barco, mas existem infelizmente alguns que ainda estão com o seu barco parado, o seu barco inerte. Precisamos mergulhar, né? Só assim podermos viver de maneira plena e de maneira coerente com a palavra de Deus. O meu incentivo para você, não só hoje, mas no restante da sua vida, leia as Escrituras, medite nela, faça dela o seu amigo mais íntimo, fale com Deus todos os dias, leia as Escrituras todos os dias, medite nela e também se esforce para aplicá-la no seu dia a dia. Só assim nós seremos vitoriosos nessa chamada de peregrinos e forasteiros, a qual Cristo nos deu essa incumbência. Deus abençoe e muito obrigado por ter assistido até aqui. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe a sua vida. Eu quero deixar para você aí, ao final de tudo, a meditação do versículo da palavra de Deus que está lá em 1 Pedro 2,2, né? Você que deseja um crescimento, você que deseja estar firme com Jesus, faça como o mandamento da palavra lá, tá bom, querido? Que Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida. Não se esqueça, depois você dá uma olhada lá no grupo da igreja, eu vou deixar lá uma mensagem para nós, como que nós devemos proceder logo mais à noite, tá bom? Eu quero dizer para você que nós estamos orando e ansiosos pelo nosso retorno, e eu creio que isso acontecerá em breve, tá bom? Deus te abençoe, um domingo de bênção, um domingo de vitória. Shopping não está aberto, né? Cinema não está aberto, ainda está tudo fechado, não dá para ir no restaurante. Está um tempinho assim meio frio, apesar que não está tão frio, né? Está nublado, meio garoa. Aí fica aqui para vocês a dica: arruma um cantinho aconchegante aí da sua casa e vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia, vai meditar na palavra, tá bom? Se você ainda não leu, e aí, vocês já estão em que livros lá na leitura de vocês? Já chegou no Salmo 40, eita, eu preciso correr, vocês vão me alcançar. Eu estou terminando Isaías, estou lendo Isaías, eu quero concluir Isaías, eu quero concluir os profetas maiores. Eu já, esse ano, fiz um propósito com Deus, já li todos os salmos, agora já li Eclesiastes, né, Provérbios, Cantares, e agora estamos lá chegando nos finalmente de Isaías. Então é isso que nos sustenta, meu irmão, a palavra de Deus. Faça isso, medite nela de dia e de noite. Amém? Deus te abençoe. À noite nós estamos aqui, viu? Não se esqueça, o seu envelope
você que é um contribuinte, bênção, tenha um dia de vitória. À noite nós estaremos aqui adorando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Não se esqueça, viu? Ao sair de casa, use a máscara. Use a sua máscara. Não se esqueça, não venha sem a sua máscara, tá bom? Deus te abençoe, dia de bênção, dia de vitória. Deus abençoe Zeca, Joelso. Deus abençoe a todos que estiveram aqui conosco nesta manhã, no nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esta aula. Espírito Santo de Deus, nos ajude a colocar em prática tudo o que nós estamos aprendendo, Senhor. Abençoe a casa do meu irmão, agora onde ele estiver. Ó Deus, que o Senhor abençoe ele, abençoe a sua família, abençoe todos os lares, Pai, todas as famílias aqui de Vila dos Pássaros, aquelas que estão nos assistindo, aquelas que estão participando conosco, sejam abençoados no nome de Jesus. Amém e amém. Nós vimos aqui também a irmã Josi, né, participando conosco. Deus abençoe, irmã Josi. Não sei se a senhora ainda está nos vendo, mas que Deus continue abençoando a sua vida, a sua saúde, a sua casa, tá bom? A todos, Deus abençoe no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos, não só hoje, mas sempre, todos juntos nós dizemos amém. Deus te abençoe, dia de bênção e de vitória. Te vejo aqui à noite no nosso culto, você aqui, eu também aqui, tá bom? Deus te abençoe.